O que acontece quando a aventura termina? Quando o portal se fecha e o monstro é derrotado. Em Stranger Things, a resposta não é uma vitória triunfal como a gente esperava. O final de Stranger Things não é uma vitória. E o mais estranho é que Stranger Things termina exatamente como a vida adulta começa. Sem explicação e sem recompensa. O final de Stranger Things não é uma vitória. É uma ferida aberta. É uma cicatriz que fica quando a batalha acaba. E você percebe que mesmo tendo sobrevivido, algo fundamental em você foi perdido para sempre. É exatamente nessa incompletude, nessa dor persistente, que reside o que sobra quando o espetáculo acaba. É a mais profunda falha desta série. Nesse vídeo vamos falar na dualidade no final de Stranger Things. O impacto emocional avassalador que nos faz chorar e o roteiro frágil, que nos faz questionar. Vamos analisar como essa ferida aberta é, na verdade, uma poderosa metáfora psicológica sobre crescer, perder a inocência e seguir em frente, mesmo que incompletos. Para entender a ferida, precisamos primeiro reconhecer o triunfo. O final de Stranger Things é inegavelmente um triunfo do coração. Os irmãos Duffer, mesmo que tenham tropeçado na lógica, acertaram em cheio na emoção. A última hora da série é um epílogo estendido, um longo e carinhoso adeus que a crítica chamou de fanservice, mas que o fã chamou de necessidade. Vimos o reencontro, o abraço apertado, a promessa de futuro. Vimos Joyce e Hopper, Jonathan e Nancy, Justin e a memória de Ed. A série nos deu o que precisávamos, a certeza de que, apesar de tudo, o laço que une esse grupo de crianças, agora jovens adultos, é inquebrável. É a vitória da conexão humana, sobre o horror cósmico. A série sempre foi, no fundo, sobre amizade, e o final nos lembra disso com uma ternura quase dolorosa. O monstro pode ter sido derrotado, mas o que realmente salvou o dia, o que realmente importou, foi a capacidade deles de se importarem uns com os outros. Um final forte emocionalmente, porque ele nos permite chorar a perda da aventura, a perda da inocência, junto com os personagens. É uma cartaz. A série nos diz: vocês amaram esses personagens por quase uma década. Aqui está o seu tempo para se despedir, para vê-los em paz, mesmo que por um instante. Mas a paz é ilusória. E é aqui que a filosofia e a psicologia entram. A ferida aberta é a marca do trauma. O que esses jovens viveram não foi uma série de aventura de RPG. Foi uma sucessão de eventos traumáticos que moldaram permanentemente suas psiques. O mundo invertido não é apenas uma dimensão paralela. É uma manifestação física do trauma não processado. Crescer, para o nosso grupo de amigos, não é apenas mudar de escola ou começar a namorar. É a dolorosa aceitação de que a inocência se foi, e que o mundo, fora da tela, é um lugar muito mais sombrio e perigoso do que nos filmes de Spielberg nos fizeram acreditar. O luto e a incompletude. Pense em Max. Sua história é a mais brutalmente honesta sobre a ferida aberta. Ela não morre, mas também não vive plenamente. Ela está em um limbo, uma representação física da incompletude. A vitória não a trouxe de volta inteira. Ela é a prova viva de que algumas perdas são permanentes e que a cura nem sempre significa o retorno ao estado original. A ferida de Max é a ferida de todos eles. Will, que passou a vida fugindo da sombra de Vecna, finalmente entendeu a sua dor, mas a sombra nunca desaparece de verdade. Eleven, cujo sacrifício é ambíguo, nos força a confrontar a ideia de que o maior ato de heroísmo pode não ser a morte, mas sim a escolha de viver com o custo da luta. A série, ao não dar uma vitória limpa, nos ensina uma lição psicológica profunda. A maturidade é a aceitação da incompletude. Nós, como espectadores, queríamos a resolução perfeita, mas a vida e o acréscimo psicológico não funcionam assim. Você não derrota o trauma de uma vez por todas. Você aprende a conviver com ele. Você aprende a carregar a ferida. E é essa ferida que, paradoxalmente, te torna mais frágil. E por isso mais próximo dos outros que carregam as suas. A ferida aberta é a falta de fechamento. A falta de fechamento é o que nos move para a frente. Não porque o problema foi resolvido, mas porque a vida continua apesar do problema. E se o final é um triunfo emocional, ele é infelizmente uma derrota lógica. O roteiro da temporada final, e especialmente o clímax, sofre de uma doença crônica de Hollywood: o medo de desagradar o público. O desejo de dar a todos o final seguro
destrói a tensão e a credibilidade da história. O preço do confronto narrativo, o problema não é o plot armor, é o que ele continua. Que o mundo de Stranger Things deixou de ser perigoso. A série se recusa a matar seus personagens principais. A cada ameaça, a cada momento de perigo, sabemos que no final eles vão sobreviver. Essa armadura de roteiro retira o peso das apostas. O sacrifício de Eleven, que deveria ser o ápice dramático, é imediatamente neutralizado por uma teoria de Mike, que permite ao público escolher se ela morreu ou não. É um tipo de escolha narrativa que prioriza o conforto emocional em vez da consequência dramática. E isso cobra um preço alto na história. E o que dizer de Vecna e o Devorador de Mentes? O horror cósmico, que nos aterrorizou por anos, é derrotado de uma forma que beira o ridículo. O Devorador de Mentes, Big Bad de toda a série, é neutralizado por crianças com armas improvisadas. Vecna, o mestre da manipulação psíquica, é derrotado de forma rápida e conveniente, apenas para dar a Joyce um momento de heroísmo. O roteiro sacrifica a coerência narrativa em nome da satisfação emocional imediata. O desejo de fechar todas as pontas soltas, pessoais, e dar um epílogo estendido faz com que a ameaça cósmica pareça pequena. O resultado é um final que é, ao mesmo tempo, muito forte emocionalmente e muito fraco em história e roteiro. Sem contar que o exército simplesmente desapareceu. Não sabemos o que aconteceu. Hopper matou um monte de soldados e nada aconteceu. Ele não foi preso, ao contrário, ele virou de novo o xerife da cidade. Como que isso aconteceu? E as mulheres grávidas? O que aconteceu com elas? Elas continuam aí? Talvez eles não quiseram fechar alguns ganchos pensando em algumas continuações ou spin-offs. E então voltamos à nossa tese. Stranger Things termina com uma ferida aberta. A série nos deixa com a sensação agridoce de que a vida, assim como o final de uma grande história, é bagunçada, incompleta e cheia de pontas soltas. O final é um espelho da nossa própria jornada de crescimento. Queremos a resolução perfeita, o fechamento total, a vitória que apaga todas as dores, mas a vida nos ensina que a vitória é apenas a permissão para continuar, carregando as marcas das batalhas passadas. A ferida aberta de Stranger Things é a sua declaração final sobre a maturidade. Não se trata de consertar o que foi quebrado, mas de aprender a viver com as rachaduras. Não se trata de derrotar o monstro, mas de aceitar que o monstro vive, de alguma forma dentro de nós, e que a luta é diária. E talvez quando o barulho passar, o fato de o roteiro ter falhado em nos dar um final lógico e limpo, mas ter triunfado em nos dar um final emocionalmente ressonante, seja a coisa mais honesta que a série poderia ter feito. Porque a vida, no final das contas, é muito mais sobre o que sentimos do que sobre o que faz sentido. Mas isso foi o que eu vi na minha tela, e você, o que viu na sua? Se você curtiu esse vídeo, deixe um like, se inscreva no canal e eu te vejo na próxima análise.